Queridos amigos do canal Estandarte da Liberdade, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para apresentar esse vídeo da semana 48. Aconteceu na história da igreja. Eu sou Renan e apresento toda semana alguns fatos interessantes da nossa história, coisas que são curiosidades, coisas que têm um impacto espiritual muito interessante e muito importante para nós. Mas tudo tem uma relevância. Muitas das coisas que a gente vê aqui a gente não vê muitas vezes nesses cursos de história da igreja, nos livros, porque são coisas muito pontuais. Mas quando a gente começa a estudar os temas específicos, a gente vê alguns acontecimentos. E o interessante é que a gente não vê aqui na ordem cronológica o que aconteceu cada ano, cada período histórico. A gente vê coisas que aconteceram nesses dias em qualquer ano. Então fica uma mistura muito interessante de acontecimentos. Vamos começar vendo aqui que no dia 26 de novembro de 1984. Muita gente não sabe disso. Mas a primeira presidência anunciou que, começando em janeiro de 1985, o tempo de serviço missionários dos élderes voltaria a ser de 24 meses. E por que ia voltar a ser de 24 meses? Porque em 82, eu não encontrei a data em que foi anunciado isso em 82, porque senão eu teria incluído também no dia, tinha sido encurtado para 1 ano e meio, né? Muitos missionários serviram 1 ano e meio. Eu tenho um tio que serviu 1 ano e meio, porque ele começou em 82. Isso foi interessante, né? Encurtaram o tempo de serviço dos elders para ficar igual ao das sisters, depois voltaram a ser 2 anos de novo. Mas nem sempre foi assim, 2 anos, né? Já tinha sido 3 anos, já teve uma época que foi, você chegava na missão, aprendia o idioma e depois começava a contar os 2 anos, enfim, já teve muitas mudanças. Pode ser que tenha mais, não sei. O essencial é o serviço. Essa foto, vocês veem aqui uma sister com um blazer branco e uma blusa, nem dá para ver direito essa cor, se é vermelho, que é a sister Sharon Eubank, que era conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Essa teve missão mais ou menos nesse período aí. 27 de novembro de 1919, o templo de Lai Havaí foi dedicado pelo presidente Heber de Grant. E essa é uma foto, eu não sei se dá para ver ele aqui no centro dessa multidão. Acho que tá bem pequenininho aqui, não sei se dá para vocês verem. Nessa foto foi com alguns dos membros que participaram dessas primeiras sessões de dedicação. Lembrando que essa data é a data da primeira sessão de dedicação, porque esses templos, antigamente, tinha 2, 3 dias com sessões dedicatórias, né? Mas eu sempre coloco só a data do primeiro dia, tá certo? Foi um templo muito bonito, né? Foi muito importante a construção desse templo. Vejam que ele é de um modelo arquitetônico único. Eu não vi outro templo ainda com modelo parecido com o dele. A gente tem alguns modelos assim, mas esse é bem diferente, muito bonito. 28 de novembro de 1869. Também uma data importantíssima, porque nesse dia Brigham Young, junto com suas filhas, vocês veem aqui nessa foto algumas das filhas de Brigham Young, e outras mulheres, Brigham Young com suas filhas e outras mulheres, ele organizou essa organização aqui, a Young Ladies Retrenchment Association, perdão pelo meu péssimo inglês. E essa associação de moderação, né, de, é, seria literalmente moderação, bons modos, modéstia, né, contenção dos costumes para as moças, para jovens damas, young ladies, jovens damas. É o embrião do que hoje é a organização das moças. Passou por muitas mudanças depois, mas a primeira organização desse tipo para as moças, né, foi essa. O objetivo de Brigham Young era ajudar as moças da igreja a não ceder à moda do mundo, mas, claro, tem uma evolução cultural, mas dentro dos padrões do evangelho, dos padrões do Senhor, né? E isso é feito até hoje. Essa visão profética permanece. Apesar de que essa organização nessa época era mais cultural,
falava mais da vestimenta, de moda, de costumes sociais, né? Hoje é muito mais espiritual, mas tem ainda esse viés também de ensinar padrões de comportamento e tudo mais. 29 de novembro de 1839, Joseph Smith, ele estava em Washington, na capital dos Estados Unidos, e se encontrou nesse dia com Martin Van Buren, que era o presidente dos Estados Unidos nessa ocasião, e ele teve uma reunião, né? Nessa entrevista, ele pediu reparações pelas perseguições que os santos sofreram. Só que o presidente Martin Van Buren, ele se recusou a dar qualquer tipo de ajuda, porque ele ia perder eleitores. Essa era a opinião dele, né? Ele não queria perder os eleitores daqueles estados onde os membros tinham sofrido perseguição, como o Missouri, principalmente. Então ele se recusou, ele disse que não podia fazer nada pelo povo e tal. Depois, Joseph Smith teve a oportunidade de encontrar com outros líderes, com parlamentares, né, membros do Congresso dos Estados Unidos, mas também não teve muito sucesso. Mas foi a primeira vez que um presidente da igreja se reuniu com um presidente, um líder governamental, né? É, e isso foi interessante. Depois, demorou muito tempo, nem sei exatamente. Acho que o próximo presidente da igreja se reuniu com o presidente de uma nação, se não me engano, foi a Lawrence Snow, ou foi Joseph F. Smith que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, mas demorou bastante tempo, né? 1º de dezembro de 1856, faleceu esse senhor aqui da foto maior, Jedediah Morgan Grant. Ele era apóstolo, né? Era conselheiro na primeira presidência, era conselheiro do Brigham Young. Ele foi um grande pioneiro da igreja, foi um grande ajudador de todos os membros que se estabeleceram em Utah, nessa grande área, né? Ele foi um grande colonizador também. E ele ajudou o Brigham Young numa questão de organizar, reformar espiritualmente, como eles chamavam, né? Ajudar os membros a se lembrarem dos princípios do evangelho e não se acomodar só porque tinham chegado nessa terra, que era a terra de promissão para eles dessa época. Então ele serviu muito na igreja para despertar novamente esse fervor espiritual como nos primeiros dias do evangelho. E ele é pai de Heber Jedi Grant. O apelido de Jedediah era Jedi e colocaram isso como segundo nome do seu filho, Heber G. Grant, que foi presidente da igreja. Então, o J de Heber J. Grant é Jedi, o apelido do seu pai. 1º de dezembro de 2008, faleceu Joseph B. Wirthlin, que era membro do Coro dos Doze desde 1986, né? Ele foi um membro do Coro dos Doze. Ele já tinha sido também do primeiro Coro dos 70, muito ligado na obra missionária. E ele foi um daqueles membros muito idosos, né? Pelo menos eu, na minha lembrança de infância, como de adolescência, lembro que tem muitos velhinhos do Coro dos Doze. Hoje ainda tem, mas menos. Pelo menos não aparentam tanto, talvez. Ah, e ele teve, nesses últimos anos de vida, muitos problemas de saúde mesmo. Essa foto aí que vocês estão vendo foi em 2007, na Conferência Geral de Outubro, se eu não me engano, 2007. Ele estava dando um discurso, começou a tremer, quase cai. Frente Nelson, Elder Nelson na época, correu para socorrê-lo. Segurou ele por um braço e a mão direita do presidente Nelson, se não me engano, está segurando o cinto do Adam Whitley, porque ele estava tremendo por um problema nos quadris, então ajudou ele a dar firmeza assim. E o presidente Nelson, ele era um amigo muito próximo do Adam Whitley, porque quando o presidente Nelson foi para ele destaca lá em Salt Lake, Joseph Whitley foi conselheiro dele durante, acho que foi 6 anos que eles se viram juntos na presença de destaca lá. Então eles eram amigos de muito, muito tempo já, na década de 70, tipo 10 anos antes de eles virarem autoridades gerais. Herbert Whitley serviu como no primeiro Coro dos 70. O presidente Nelson não foi 70 autoridade geral, mas ele foi presidente geral da escola dominical e depois foi chamado para o Coro dos 12.
né? Então, eles serviram juntos durante muito tempo, né? Então, esse momento aí mostrou não só amor entre dois membros do Coro dos Doze, duas pessoas que estão servindo no mesmo chamado, mas duas pessoas que se cuidaram um ao outro ao longo da vida, né? Então, é muito bonito ver esse tipo de amizade, né? Que dura décadas. Então, apesar de que a gente tá mencionando aqui o falecimento dele, mas isso serve para a gente lembrar de algumas histórias, né? Essas histórias mostram como essas pessoas representam o Salvador, porque esses membros, esses apóstolos, né, do Coro dos Doze, eles realmente incorporaram o testemunho que eles ensinam, o Evangelho de Jesus Cristo, eles têm na vida deles. E esse amor a gente pode ver nas ações deles. Não foi somente uma coisa na frente das câmeras, numa conferência geral. Já é uma história muito antiga, né, de 50 anos ou mais que eles já se conheciam e se amavam. 2 de dezembro de 1983, o Templo da Cidade do México foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Na época, ele era segundo conselheiro na primeira presidência. E o presidente era Spencer W. Kimball, que estava já com probleminhas de saúde, né? O primeiro conselheiro, se eu não me engano, era Mário G. Romney, também não estava com condições de viajar muito. E o presidente Hinckley foi fazer essa dedicação. Veja que esse templo também é um modelo único, não tem outro templo parecido com ele, não. Ele é muito influenciado pela arquitetura dos povos nativos do México, dos povos pré-colombianos. Nessa imagem não dá para ver o jardim, mas ele tem um jardim divino, quase um Éden aí, que ele representa muito bem a vegetação do México. E durante uma das sessões de dedicação, se não me engano foi a primeira, mas não tenho certeza absoluta agora, ele estava discursando, o presidente Hinckley, ele reconheceu algumas autoridades, né? Falou algumas mensagens de abertura em seu discurso, e depois ele disse que tinha que reconhecer uma outra pessoa que estava lá. E ele disse: Bem-vindo, Pai Lei. Ó, como o teu coração está se regozijando agora. Então, as pessoas não sabem, ele não falou depois se ele estava vendo realmente o patriarca Lei do livro de Mormon aí, ou se ele só sentiu a presença dele, ou o que é que aconteceu que ele sentiu com a revelação que ele teve, mas ele mencionou isso. Porque foi um templo muito especial para esses descendentes de Leí, né? Já tinha outros templos para povos latinos, mas coincidentemente eram em regiões onde não havia uma população indígena tão grande como no México. Já tinha um templo em São Paulo, se não me engano também no Chile, né? Mas onde a população branca é muito proporcionalmente muito maior do que no México. E de alguma forma o presidente Hinckley sentiu que ele estava aí. Talvez ele estava também nesses outros tempos que eu mencionei, mas o presidente Hinckley mencionou isso nesse momento. Então foi uma coisa muito impactante, todos que estavam presentes. E esses foram os acontecimentos que eu encontrei referente a esses dias. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Por favor, deixe seus comentários, seu like, sua curtida. Compartilhe com seus amigos. Espero vocês na próxima semana. Até mais.